amigo vascaíno, domingo agitado. Ah, Laureano, mas todo dia você fala que é agitado no Vasco, mas é a grande verdade. Situação aí do Brian Rodrigues, novidades, atualizações para a gente passar para vocês. O Vasco está muito perto aí de fechar essa contratação. Vamos falar aqui mais sobre dois atletas aí que o Vasco está fazendo investidas. E o seguinte, iremos falar aqui sobre a renovação de Vegetes, porque deu uma alavancada. Graças a Deus aí. Parece que a situação não era bem daquele jeito e o Pirata ficou bem incomodado aí com o que saiu no noticiário esportivo do Vasco. Claro, a gente vai falar muito aí do Campeonato Carioca, porque hoje o Vasco finaliza a sua preparação para enfrentar a equipe do Boa Vista lá em Bacaxá. E também o Sub-20 tem uma parada aí contra o Corinthians amanhã. Mas o seguinte, está dando o que falar, muita polêmica lá em São Paulo, porque o Corinthians já entrou com um pedido para alterar o horário do jogo. Vamos falar muito sobre essa questão aí. Pessoal, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Os nossos vídeos têm uma média de 8 a 10 mil visualizações diárias e mais da metade de vocês não são inscritos aqui no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Caso você não goste, depois você cancela a inscrição. Fiquei impressionado. Ontem eu recebi um relatório aí do YouTube e nesse relatório mais da metade das pessoas não são inscritas no nosso canal. Vamos começar falando aqui sobre a situação da Copinha, porque ontem o Vasco da Gama venceu na Taça São Paulo de Júnior. O Vasco eliminou o Flamengo de São Paulo. Foi um jogão de bola. O Vasco chegou a estar vencendo por 3-1, cedeu o empate para a equipe paulista. No entanto, o menino Zuccarello desequilibrou e o Vasco venceu por 5-3. Amanhã o Vasco volta a campo. A princípio, a Federação Paulista marcou a partida para as 16 horas, isso da tarde. Só que o Corinthians hoje ingressou com um pedido na Federação Paulista pedindo a antecipação do jogo para 11 horas da manhã, para não bater ali com o jogo do profissional do Campeonato Paulista. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Corinthians antecipando o horário do jogo atrapalha muito a logística do Vasco da Gama. Então, até porque o Vasco estava em Osasco, o Vasco vai sair de Osasco para ir para a cidade de Santo André, tem um desgastezinho ali, não é tão longe, mas há um desgaste. Então, o Corinthians querendo tumultuar a competição aí. Então, amanhã, tá? Vasco da Gama e Corinthians lá na cidade de Santo André, a princípio às 16 horas, mas há um pedido do Corinthians para que essa situação seja 11 horas da manhã. Com relação ao Campeonato Carioca, hoje o Vasco finaliza a preparação para o jogo contra o Boa Vista. Jogo que acontecerá lá em Bacaxá, distrito de Saquarema, às 19 horas. O Vasco tem a obrigação de vencer a equipe do Boa Vista. Mas não pensem os amigos que vai ser um jogo fácil. Na primeira rodada, o Boa Vista ganhou do Flamengo, 2-1. Boa Vista é uma equipe muito mais qualificada tecnicamente do que os adversários que o Vasco jogou anteriormente, que é o Bangu e o Nova Iguaçu, certo?
Porém, a gente vai ter mudanças na equipe, porque o Daniel Fusato, o Souza, Jair, Paulinho, Maxime, Jean David vão começar como titulares. Outros jogadores ali, como é o caso do Emerson Rodrigues, do próprio Puma, o Puma que vai substituir o Paulinho, que foi para a seleção sub-20, tá? Cocão, Hugo Moura, esses jogadores deverão ficar como opção no banco de reserva. A equipe principal continua treinando aí no CT Moacir Barbosa, em período integral, certo? Inclusive, hoje tem treinamento no CT Moacir Barbosa. E o seguinte, né? O Vasco deve fazer mais um jogo treino antes da viagem aí para o Amazonas, certo? O Vasco vai colocar o time titular na quarta rodada. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre essa situação de renovação de contrato do Pirata, certo? Por quê? O Vegete, nos bastidores, ficou muito chateado aí com essa situação que saiu, que ele teria exigido um salário de 1 milhão, certo? Parece que ele vai aceitar essa proposta aí, uma proposta até boa, relevante, R$ 850 mil. E bom que o Vasco esteja chegando a um denominador comum aí com o Vegete. Então, o lugar do Vegete é aqui no Vasco. O Vasco está fazendo um reconhecimento aí daquilo que o Vegete simboliza para a gente, né? Bom que a gente também está renovando o contrato aí do Léo Jardim, do Paulinho, certo? O Vasco já trabalha para estender o contrato do Paí, do Coutinho. Isso é muito importante. Vamos falar aqui da situação envolvendo reforço? Pois bem, situação aí do jogador Lloyd. Mas o Pedrinho botou na cabeça que quer esse jogador de tudo que é jeito. O Vasco segue firme e forte as tratativas lá com o clube da Turquia para o atleta chegar aqui no Gigante da Colina. As negociações estão muito avançadas. O Vasco chegou ao ponto, aí, o desejo é tão grande do Vasco que, se não houvesse a possibilidade de empréstimo, tá, o Vasco iria fazer a compra do jogador. Mas o jogador chega aqui no Vasco da Gama com, por empréstimo, com os direitos econômicos fixados aí. Caso bata a meta, o Vasco tem aquela obrigação de compra. Pois bem, situação do Rony. Situação do Rony segue indefinida. O Palmeiras não relacionou o Rony para o jogo contra a equipe do Noroeste. Olha que coisa. E as negociações lá com o Rony não estão evoluindo. O Vasco está se mexendo nos bastidores, a imprensa não dá tanta mídia assim para a situação no tocante ao Vasco, mas assim, a situação com o Fluminense não foi para frente, a situação aí com o Santos está naquele chove no molha, e a gente sabe que o Palmeiras tem um interesse muito grande ali no jogador Ryan, certo? Que pode estar sendo envolvido nessa situação. O que está pegando nessa contratação aí é o valor de salário que ele quer receber, o Rony, R$ 1.300.000. Agora, o Vasco não desistiu, o Vasco está firme e forte nessa contratação. Claro que a prioridade do Vasco, plano A, no momento, é a chegada do Brian Rodrigues. O Vasco ofertou uma proposta milionária de 26 milhões, tá? O Brian está chegando aqui no Vasco com um contrato de 2 anos, tá? Contrato de 2 anos. O Vasco se resguardou com relação a essa situação extra-campo aí do Brian Rodrigues, e o negócio está caminhando muito bem, obrigado. Certo? A proposta teria agradado ali a equipe do América do México, que inclusive iria manter um percentual do jogador para que, caso ocorra uma venda futura, possa sair lucrando.
Então, o Vasco aí muito perto de fazer esse anúncio de impacto desse jogador de seleção uruguaio. E vou falar aqui, um jogador que, por exemplo, é até mais jogador do que o Canóbio, né? Colegas ali de profissão de seleção uruguai que atuam ali na mesma posição. E a situação aí da Vasco SAF, a gente teve uma informação hoje na parte da manhã, que o Pedrinho tenta adquirir as ações aí da 777 Parques. Está dando o que falar essa situação aí na justiça também. Perfeito? A proposta do Magnate pode chegar aí a qualquer momento aí. Perfeito? Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tá chegando aí os reforços. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Valeu!